Olá, Snipers, Dance Dance Dancer acabou faz alguns dias e como eu trouxe as minhas primeiras impressões, também darei a minha opinião sobre o anime como um todo. Dance Dance Dancer é sobre Mural Junpei, que agora na adolescência decidiu focar em sua paixão, o balé. Com isso, ele conhece Luou, um bailarino incrível com traumas do passado e sua paixão, Miyako. Agora que eu já disse sobre o que é o anime, bora falar sobre o que eu achei agora que acabou. Como eu disse no meu primeiro vídeo, eu adoro balé e as chances de amar Dance Dance Dancer eram super grandes. E de fato, eu amei. Achei a história mega interessante. É bem legal ver a trajetória do Junpei, alguém que amava o balé, mas pouco sabia sobre, aprendendo aos poucos as técnicas e conhecendo outros estilos de balé. É um tipo de narrativa muito legal em animes com essa pegada, fora as subtramas espalhadas pela história, como a paixão do Junpei pela Miyako e os traumas do Lou com sua avó. Tudo se fundindo em uma narrativa bastante cativante, tanto que eu nem notava o tempo passar. Enfim, a história é excelente. Para quem gosta de balé, é um prato cheio, e para quem não conhece muito sobre o assunto, mas tem interesse, então é uma excelente experiência. Fora um detalhe mega legal nesse anime, que estou ressaltando novamente, é que os protagonistas da história são garotos, e como sabemos, não é muito incentivado o balé para os meninos, por diversas questões, que também são abordadas na narrativa do Junpei. Então ter dois garotos como protagonistas de um anime sobre balé foi muito bom. A animação tá boa, as cenas de balé são muito bem feitas, utilizando o 3D para dar dinamismo e fluidez aos movimentos, e algumas cenas também sendo animadas em 2D, que também não peca em passar um bom conjunto de movimentos. O anime é feito pela MAPPA, e como sabemos, esse estúdio tem uma boa fama em seus animes. Não me recordo de nenhum momento onde senti desconforto com alguma cena, fora o físico dos personagens, que eu acho meio engraçado, mas nada interligado com a animação. Vamos falar do nosso doce Mural Junpei. Mural é um típico protagonista de shonen. Ele é bastante carismático, meio bobalhão, dedicado e possui um talento inegável. Junpei foi o meu personagem favorito, por diversos fatores, mas um destaque para o carisma. A história dele é bastante divertida de se acompanhar, e possui pontos importantes vistos principalmente no início do anime. Depois, ele se perde um pouco no roteiro, mas para o fim do anime, onde o Luou é mais explorado, e só vamos ter um pouco mais de desenvolvimento com a trajetória do Mural no último episódio. Independente disso, Junpei entregou bastante como protagonista e sem dúvidas irá te prender durante os 11 episódios. Luou é um personagem que eu achei que ia amar, seria meu preferido, mas acabou não sendo. Luou é um personagem bastante complexo, até mais que o Mural, porém acho ele meio sem sal. É um personagem muito sério, não tem momentos descontraídos, o que faz ele se tornar careta perante a vários outros personagens com carisma. A dinâmica com Junpei funciona muito, isso até entrar nos episódios finais, onde uma certa distância foi colocada e por isso menos momentos juntos. Logo, o Luou começou a se tornar cansativo para mim. Eu curti muito o episódio focado nele, como disse antes, ele é um personagem muito complexo, com um passado mega interessante para desenvolvimento. Mas, quando pegamos o personagem em si, ele não passa um carisma. Um dos poucos momentos que eu senti um pouco do que eu queria que o Luou fosse foi durante o intensivo de verão, com os outros meninos. Naquele momento, eu vi um pouco de outro Luou, um que funcionaria super bem, mas foi só naquele momento. E depois entramos no mesmo personagem, e agora um peso maior por conta do drama envolvendo a Miyako. No fim, Luou foi um personagem que eu gostei, mas esperava muito mais. Vamos lá, Miyako. Uma personagem que eu não simpatizo de forma alguma. Primeiro que eu não curto o tipo de personagem que ela é, uma garotinha fofa e tal. E além disso, acho toda a história dela bem chata. Eu já tinha imaginado qual seria a trama dela dentro do anime. Sobre não ser boa o suficiente no balé, sobre não ser uma princesa e até, sei lá, não se esforçar tanto. Isso até que é bem trabalhado no próprio episódio do Luou. Mas fora isso, a personagem fica no limbo. A participação dela não é importante se não estiver ligada ao romance. Tanto que ela some durante alguns episódios e para mim não faz falta, porque o papel dela não tem destaque. O único momento que ela teve um certo destaque foi nos episódios finais, onde o drama do romance foi instaurado. E nem isso foi bom. Acho a Miyako uma personagem que não casa bem com nenhum personagem. Ela não combina com o Junpei, não forma uma boa química e também não combina com o Luou. Então no fim, ela só fica lá, existindo, mas sem participar ativamente em nada. E isso fica mais evidente quando colocamos a Natsuki no meio. Uma personagem que só foi introduzida nos episódios finais, mas que conseguiu fazer algo que a Godai não conseguiu fazer em 11 episódios.
mexer com a história, participar da história, ter carisma e casar bem com o personagem. Se eu fosse fazer uma lista, com certeza a Godai seria a número 2. É o tipo de personagem que eu gosto, forte e meio marrenta, engraçada, fofa, enfim, personagem que vai além de um estereótipo. A Godai entrega tudo, além de uma boa história. Acho que ainda vamos ver mais dela, porém o que foi entregue se tornou interessante para mim, e isso tudo com um extra maravilhoso que é a química dela com Junpei. Sério, os momentos dela com o Moral são maravilhosos. É nítido o quão bem os dois funcionam, justamente por se parecerem. Natsuki foi uma surpresa ótima para mim, com certeza salvou as personagens femininas em Dance Dance Desert. Já juntando a Godai e Miyako, vou falar de uma coisa que me incomodou muito e que eu fiquei com um pouco de medo. No caso, os casais de Dance Dance Desert. Se você ainda não viu o anime e não quer muito spoiler, recomendo pular para essa parte do vídeo. Para os episódios finais, tivemos o casal Junpei e Miyako. E meu Deus, que casal ruim! Desculpa para os que shippam, mas era um péssimo casal. Não tinha química nenhuma. Como eu disse, a Miyako não funciona bem com ninguém. Ela não tem um papel relevante na trama. Então, quando ela e o Junpei se beijaram, ao invés de achar aquilo um cenário romântico, só consegui revirar os olhos. Ela não funciona com Junpei, os dois não têm nada em comum e nem conseguem ter diálogos interessantes, ou que fujam de algo relacionado ao balé. Fora os sentimentos de Junpei, que pareciam muito mais um fascínio do que amor. Parece que ele só achou a Miyako bonita, sem saber quase nada sobre ela. E com isso criou um sentimento sem pé e cabeça. E a Miyako? Não foi explorado os sentimentos dela em 11 episódios. Pareceu algo do nada. Fiquei até surpresa ao notar que ela não estava mais afim do Luou. E não, eu não shippo ela com o Luou, outro casal nada a ver. Se bem que, se você forçar bastante, eles ainda funcionam melhor que Junpei e Miyako. Enfim, para mim, Miyako não combina nem com Luou e nem com Junpei. Porque, volto a repetir, ela não tem importância na história. Imagina ao nível de ficar com um dos protagonistas. Ao contrário da Godai, que mal chegou e conseguiu criar uma conexão com Junpei de outro mundo. Ela entrou no roteiro e fez o seu espaço. Eu estava torcendo pelos dois, até tentei pesquisar no Google se eles ficavam juntos, mas não tinha muitas informações sobre Dance Dance Desert. Fui saber por um comentário em um dos episódios e nem sei se é verdade, mas se for, foi uma bola dentro do autor. Afinal, Godai e Junpei são excelentes juntos, funcionam como casal e funcionam como parceiros no balé. Dance Dance Desert tem outros personagens bem legais também, como a mãe da Miyako, os amigos do intensivo e até a mãe da Godai. Ah, e o professor também. São todos personagens divertidos de seu próprio jeito. Podem não ocupar um papel tão importante na história em si, mas seus momentos de aparições cativam de diferentes formas. Enfim, Dance Dance Desert foi um bom anime, como eu disse na minha primeira impressão, uma surpresa da temporada. Tem seus pontos positivos e entretém da melhor forma. Uma pena que não foi tão comentado. Mesmo assim, é um anime que eu super recomendo a ver. Minha nota é 8 de 10. Eu espero que tragam uma segunda temporada, vou procurar ler o mangá. Afinal, ainda almejo ver o Junpei na Rússia. Mas me diga, você viu ou vai ver Dance Dance Desert? Se já viu, me diga o que achou. Quais foram os seus personagens favoritos? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Para dar uma força extra, dá um like. E sei lá, caso queira conversar comigo sobre esse e outros animes, me siga nas minhas redes sociais. Até a nossa próxima review, que vai ser de Spy Family. E bye bye!